que aí se encontra presente, para que neste momento elevemos os pensamentos a Deus e agradecemos ao Pai de infinita misericórdia, o Pai generoso e bom, para que conosco esta noite, mais uma vez, inspirando-nos através daqueles seus emissários do bem, e a Jesus, nosso Mestre, por modelo e guia, que nós possamos caminhar na aquisição dos conhecimentos, cujos conteúdos nos ajudarão a nos entender, para que nos entendendo, nos amemos e nos amemos, amando a seguir ao próximo, conforme o ensinamento do Mestre. E assim seja. Bom, para os que vêm nos acompanhando, a semana anterior, do estudo sistematizado da doutrina espírita, primeiro ano, nós vimos o módulo 2, roteiro 3, que foi a metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Hoje, roteiro 4, nós veremos as obras básicas. Sabendo só fazer um resumo, no módulo 2, nós já vimos os fenômenos mediúnicos, começou com Hydesville, lá e as mesas girantes. Depois, no roteiro 2, o professor Hippolyte, codificador, mais tarde, Allan Kardec. Depois, roteiro 3, metodologia e critérios. E hoje, roteiro 4, nós veremos o que? As obras básicas. Eu convido quem tem a apostilha a abrir na página. Eu tenho mais. Gostaria, aliás, que vocês se situassem, ou se pautassem, aliás, na própria apostila, que é na página 87. Este roteiro, roteiro 4, ele vai desta página 87 até a 101. Então vamos ver como é que se estrutura, as obras básicas. O propósito deste roteiro é apresentar a todos, as obras da codificação na ordem que foram apresentadas, ou seja, que elas foram editadas. E o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, que foi no ano de 1857, no dia 18 de abril. E aqui no Movimento Espírita nós comemoramos como o Dia do Livro Espírita. E é quando tem início para a humanidade a obra da terceira revelação. A seguir, no ano de 1859, nós veríamos o que é o Espiritismo. Em 1861, seria o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno. E fechando, como numa linguagem muito apropriada, Camille Flammarion, eu diria que fechando como uma abóboda deste edifício, a cúpula, seria o livro A Gênese. Eu acho que vocês já contaram, E se contaram, vocês devem ter percebido, falei em 6 livros. Na verdade, existe um livro que é inserido, porque ele também origina-se do Livro dos Espíritos, lá na introdução e nos prolegômenos, que é o Espiritismo. Então, mas as obras consideradas fundamentais ou básicas são o Livro dos Espíritos, só repetindo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tudo bem? Então vamos caminhar. Já temos a bússola? E essas obras, elas são, por analogia ao Pentateuco mosaico, chamado por alguns tratadistas como o Pentateuco kardeciano. Isso em nada interfere
na formatação. As denominações ficam por nossa conta. O livro dos médios viria, eu falei, em 1861, seria assim mais precisamente no mês de janeiro. O Evangelho no ano de 1864, no mês de abril. O Céu e o Inferno no mês de agosto de 1875 e 1868 a Gênese. Agora, o Livro dos Espíritos, ele tem no seu frontispício a denominação de filosofia espiritualista. E ele contém em seu arcabouço o princípio da doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Porque como espírita é um derivado, um adjetivo, então adjetivamos aquilo para nós conhecermos, para nós entendermos melhor. Mas a rigor, fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Também sobre as leis morais, a vida presente, a vida futura e sobre o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos, está bem claro isso lá no livro dos espíritos, por espíritos superiores. Sabemos que há muitos espíritos, então apropriadamente colocou os espíritos superiores, que é aqueles que se enganjaram na tarefa da codificação com o Allan Kardec. E também usou-se nesse processo o concurso de diversos médios, que nós referimos em outros momentos, só para recordar. Seria no primeiro momento aquelas irmãs Boudin e a Celine Jaffé, que é outra médium. Essas médiums estavam bem próximos, até por uma questão de familiaridade com Allan Kardec. Então todas essas mensagens, elas foram recebidas e coordenadas, portanto codificadas, por Allan Kardec. Aqueles que nos acompanham através da apostila, eu pediria aí um pouco de compreensão, tolerância em favor dos demais que ainda não sabem, porque como estamos fazendo nessas lives a partir do dia, hoje é quanto? 2 de abril, desculpa. Então a partir do dia 18 de março, passamos a fazer através das nossas lives, então eles ainda não teriam esse material consolidado, formatado, conforme nós apresentamos em classe. Então esse livro, ele fala, em primeiro lugar, como é dividido o livro dos Espíritos. Tem a primeira parte, que é a das causas primeiras ou primárias, segunda parte, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das leis morais, a terceira parte, a quarta parte, esperanças e consolações. E tem também um último capítulo que é sobre as conclusões. Eu ressalto neste momento a importância que cada uma dessas partes terá na construção das demais obras. Como, por exemplo, na primeira parte, originar-se-ia uma parte, aliás, são capítulo 1 a 7, seria o livro A Gênese. E também da segunda parte, não me recordo os capítulos, mas está detalhado aí, vocês podem ficar à vontade para ver. E também na terceira parte, constituiria o livro A Gênese. A segunda parte, toda ela não, uma parte dela, daria origem ao livro dos médiuns. A terceira parte, chamadas leis morais, dela originar-se-ia o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, ou Código da Justiça Divina, daria também, chamado Esperanças e Consolações, o livro O Céu e Inferno. E essas conclusões, elas apontariam a necessidade de, adiante, desdobrar-se nessas outras obras. É importante colocar o seguinte: há uma unicidade e uma harmonia entre todas estas obras. Uma não invalida a outra, porque parece que é uma tarefa singular, simples, mas não é.
eu volto a insistir na tarefa de que estaria, aliás, a tarefa da revelação, do terceira revelação, ou Espiritismo, entregue a um homem metódico, extremamente disciplinado, pedagogo emérito, tal como Allan Kardec. Isso é muito importante, pessoal, que nós, numa aparente simplicidade, vejamos a harmonia do conjunto. Frequentemente a gente pega livros que não estão exatamente interligados entre si, embora faça parte de um conjunto, em que uma parte lá atrás invalida alguma coisa que tenha sido colocada aqui na frente. No que diz respeito às obras de codificação, não. Então isso está muito bem colocado nas conclusões. Agora vamos falar no segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é o chamado Espiritismo Experimental. Como assim denominou aqueles que, junto com Kardec, trabalhando, observaram que havia também que se estabeleceu um certo método, certos procedimentos para entender a fenomenologia, ver como é que se relacionaria, em que condições, e se seria possível, numa determinada reunião mediúnica, obter muitas comunicações, um sentido plural. Então, era como se fosse um laboratório. Daí o Espiritismo Experimental, que é um subtítulo para o Livro dos Médiuns. E alguns até acharam apropriado colocar-lhe uma outra legenda, que é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E é interessante o seguinte, não se chega ao Livro dos Médiuns de chofre. Por isso que a recomendação é sempre: comece estudando o Livro dos Espíritos. Porque quando chegar, por exemplo, neste que nós estamos tratando agora, o Livro dos Médiuns, nós vamos entender uma harmonia e já teremos lá os fundamentos para que nós não fiquemos a todo instante rebuscando de onde foi tirado isso e aquilo, entendeu? Então é muito interessante isso. Então, esse Guia dos Médiuns, ou dos Evocadores, que chamamos o Livro dos Médiuns, é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade. Veja bem que a mediunidade ela é um dom inato, é um dom que o espírito, ao reencarnar, ele já os tem, mas eles residem, eles situam-se no organismo, no cosmo orgânico, né? Então, a necessidade de desenvolvimento é como a outra habilidade qualquer, só que uma habilidade muito específica. Num qualquer já é uma forma de generalizar, mas imaginemos, por exemplo, que alguém tenha o dom para as artes. Ele irá para uma escola de belas artes, vai à pintura, ou vai para a escultura, enfim, ele vai aperfeiçoar-se ali, desenvolver essas habilidades. E a mediunidade também é necessário para o seu bom desempenho que ela seja desenvolvida. Aí o desenvolvimento da mediunidade pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e também as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Porque não é um passeio no parque, eu já vou adiantando para vocês. A mediunidade é uma tarefa missionária, quando canalizados para fins nobres e associada ou conduzida dentro dos parâmetros proclamados pelo Evangelho do Cristo, nós temos também aí o mediunato, que é o mandato mediúnico. E vale dizer que é na sequência do Livro dos Espíritos, né? Agora, o Livro dos Espíritos, sinteticamente, ele fala sobre da vida do espírito, volta, né, do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, fenômenos que ocorrem, por exemplo, quando nós adormecemos, né, das intervenções dos espíritos, em que medida que eles, os espíritos, interferem na nossa vida,
ou se interfere ou não interfere, e das ocupações e missões dos espíritos. Será que os espíritos eles ficam ociosos? O que eles fazem? E chamado também dos 3 reinos, né? Os reinos mineral, vegetal e animal, e eles se interligando. Está lá, o tratado vai ser ampliado isso no livro A Gênese. Agora o Evangelho, ele tem a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as aplicações às diversas circunstâncias da vida. Veja bem, isso é importante porque muitas vezes nós ficamos falando, bom, Jesus era Jesus, por isso que ele fez isso. Então, quando Allan Kardec ele pinça do Evangelho, os 4 evangelistas, né, os evangelistas canônicos, são em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele pensa o que ele chama de a parte moral, porque as demais se ensejaria controvérsias. E isso ele irá tratar em obras em separado dessa. Então ele procura ali, por exemplo, as leis morais. Vamos chamar, por exemplo, a lei de liberdade, a lei de progresso, está lá no Livro dos Espíritos e ele traz para aqui, só que ele amplia esse entendimento, inserindo aí como é que Jesus se conduzia nas diferentes fases com o povo, em face dos saduceus, dos fariseus, dos doutores, conforme está registrado nos Evangelhos. Então nós temos então um roteiro aplicável à vida prática, por isso que deve ser aplicado às diversas circunstâncias da vida. Então não é algo não factível, ou seja, que não possamos praticar. E também trata da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indica como o homem, isto é, o espírito encarnado, ou o espírito desencarnado, portanto, deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos e à condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Então tem aí todo esse entendimento dentro do Evangelho. Kardec, lá na questão 614, mais especificamente, ele pergunta se a lei divina ou a lei natural seria a mesma coisa. Só voltando um pouquinho, porque nós estudamos em paralelo também, quando em classe, o Livro dos Espíritos, além dos conteúdos que estão na apostila. Mas na questão 614, Kardec pergunta se as leis da natureza são as leis divinas. E a resposta é que sim. Estas são as únicas leis, e as leis suficientes, necessárias, a única lei, aliás, necessária e suficiente para a felicidade do homem, ou seja, nós, enquanto espíritos encarnados, e que só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Veja bem, porque a conduta daqui, ela repercute no plano espiritual. Agora, quais são os princípios básicos, né, em que Kardec se baseou, ou que ele estabeleceu, para a construção, capítulo por capítulo, do Evangelho? Primeiro ele fala sobre a lei divina ou natural, viemos de referir agora, a lei de adoração, a lei do trabalho. Olha que interessante, lei do trabalho, tem gente que não quer trabalhar, mas é lei. Lei de reprodução, a lei de conservação, alguns vão estranhar um pouco, essa outra é a lei de destruição, não é? Destruir, desconstruir. Lei de sociedade, lei de igualdade, a lei de liberdade. Fala-se tanto na liberdade, vamos conhecer lá essa lei, visitando o Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de justiça, de amor e de caridade. Também são requisitos muito em falta, né, na atualidade. Justiça, mas sobretudo a carência de amor, né? Agora, vamos para o 4º livro. Está um pouco tic-tac, né?
Eu estou aqui com a minha assistente aqui, ela também me ajuda a administrar o tempo. Mas então, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Porque veja bem, não é que exista um céu geográfico e um inferno também geográfico, não. Mas é todo um código de justiça. Então é um exame comparado das doutrinas, então estou falando mais ainda além do Espiritismo, estou falando de outras conceituações religiosas. Doutrinas, né, sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Passagem, né? Por isso chama-se portal, né? Umbral, para alguns. Umbral é a que só coloca na soleira da porta, é a base, você passa por ou portal. Então, sobre as penalidades e recompensas futuras. Interessante. Que nós geralmente esperamos, ansiamos por recompensas, né? Imagine, por exemplo, assim, olha, mas eu estou comportando tão bem, eu procuro ser honesto, procuro ser caridoso, virtuoso, compreensivo, tolerante, mas empreendo esforço para isso. Então eu espero uma recompensa, que então vai falar sobre isso. E sobre os anjos e demônios, né, que durante muitos e muitos anos, séculos, afins em todas as culturas, sempre teve essas figuras mitológicas, né? Kardec também vai falar nessa obra sobre isso. Então, seguido de inúmeros exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Veja bem, são os depoimentos daqueles que aqui estiverem entre nós, eles são nominados. Então, não são figuras anônimas, desconhecidas, porque eles, entendendo o propósito pelo qual Kardec escrevia essa obra, então ele falou assim, olha, nós vamos nominar, eu sou o fulano, e dava detalhes. Então não havia possibilidade de se tratar de uma pessoa, uma personalidade alegórica, né? Mas então está bem explicado, são depoimentos, né? Muitos deles bastante fortes, né? Porque trazem um misto de realidade, mas que é para nós nos espelharmos aí e que, por nossa vez, tenhamos um roteiro seguro para nós nos conduzir. O profeta Ezequiel dá um registro também logo no início da obra, no Céu e Inferno, na primeira página, um registro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, versículo 11, em que ele diz, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Então, Allan Kardec, acho muito apropriado colocar isso no escopo, na construção do livro Céu e Inferno, porque tem assento também lá no Antigo Testamento. Em vários momentos são citados, né, os Antigos Testamentos, nas obras básicas também, as demais. Então, o céu e o inferno. Agora vejamos os princípios básicos para a sua construção. O primeiro é as penas e os gozos terrenos. Então, como é a justiça daqui? Como é que se aplica na de lá? E apenas os gozos futuros, ou seja, o que você fez aqui. Porque conhecemos inúmeras pessoas, não vou citar nomes jamais, mas nós observamos, que transitam entre as sociedades, até de um determinado extrato social muito bem posicionado, com a sua imagem impecável, e que depois percebe que eram aqueles que falsearam as leis dos homens, mas eles serão alcançados lá pela justiça divina. Daí vem então penas e gozos futuros. E decorre, só para lembrar, da quarta parte, que é os capítulos 1 e 2, aí sim, mais especificamente, capítulo 1 e 2 do Livro dos Espíritos, e coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina em consonância, quer dizer, de acordo com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. Quando fala princípio evangélico, sabemos que está se referindo a Jesus, o nosso mestre.
Agora vamos falar sobre o quinto e último livro da obra, que é a Gênese. Os chamados milagres e predições segundo o Espiritismo. E ali, veja bem, então tem o título A Gênese e depois um frontispício que é os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então a doutrina espírita há resultados, quer dizer, teve como base o ensino coletivo e a concordância dos espíritos. Isso já falamos no módulo, ou melhor, no roteiro anterior. A concordância e a universalidade do ensino dos espíritos. Então, aqui no livro A Gênese, a ciência é chamada a contribuir de acordo com as leis da natureza, não mais de acordo com uma concepção bíblica ou apoiada em qualquer outra, mas consentânea com as leis da natureza. Então, e é muito importante que coloquemos isso, que Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela derrogação ou abrogação, como está textualmente aqui, na abrogação ou derrogação dessas leis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Olha, parabéns aqui, ou melhor, muito obrigado aí pela presença também do nosso querido Cosme e a Vanessa, né? Filha querida. Estamos chegando já no finalzinho, viu, Cosme e Vanessa? Se vocês perderam, não tem problema, está sendo gravado, vai para o YouTube. Então Kardec tem bases para a construção deste livro. Onde ele apoiou? Ele tirou da algibeira? Não. Está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é as chamadas causas primeiras ou causas primárias, e ainda pensando elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. É muito importante. Quando nós vemos alguém bem doentinho, moribundo, não há problema nenhum, a lei da natureza está se manifestando ali. Está havendo desvitalização dos órgãos, o princípio vital está escasseando. Na segunda parte do mesmo livro, a Gênese, ele fala sobre o mundo espírita, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, as ocupações e as missões dos espíritos, e sobre os três reinos, referidos ainda no início, o mineral, vegetal e animal. E na terceira parte, fala-nos sobre as leis morais, que é a lei de conservação e a lei de destruição. Fala-se muito, por exemplo, em uma conduta em relação ao meio ambiente, conservação. Mas o homem não precisa construir para que a lei da natureza se manifeste. Tem periodicamente os cataclismos, os terremotos, vulcões, maremotos e outros tantos, inundações, são lei de destruição que aí se manifestam. O que o homem tem que fazer é desenvolver-se de tal forma para não querer construir aonde a natureza vai passear. Vamos assim, né? E aqui então, vamos caminhando já para o nosso fecho. E agradecido aí por todos que estiveram. Eu vou convidar mais uma vez aqueles que estão com a apostila na mão, lá na página 101, veja que tem um organograma muito bacana, bolado por Deolindo Amorim, não, desculpe, acho que o autor é outro, mas muito bem arrumadinho e que permite entender toda a base, ou seja, como é que foi construída a codificação. Zeus Van Tuyl, aí é o Pedro Barbosa, maravilha, né? Que é o Espiritismo Básico. Então fica aí o registro, mais uma fonte bibliográfica. E lembrando que todo esse conteúdo que foi aqui tratado tem na página 99 e 100 as referências bibliográficas, né? Então a apostila muito bem estruturada, aqueles que não viram, porque chegaram depois, está na minha mão aqui. Tá bom? Vou lembrar que ela está em
PDF disponível para download, portanto, no site da própria Federação Espírita Brasileira, ou quem quiser o livro físico também pode comprar pela loja virtual da FEB. Então, meus queridos, vamos fechando por hoje, agradecendo então pela presença. Esperamos contar com vocês na próxima quinta-feira. Então, Deus os abençoe a todos. E agora nós vamos passar para o segundo momento dos trabalhos da noite, e que será conduzida pela minha até agora assistente. Então agora ela passará a ser aquelas que irá relacionar-se diretamente com vocês. Muito obrigado, muita paz. Queridos amigos que nos acompanham dos dois planos da vida, benfeitores que fazem parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na nossa cidade de Holanda. Neste momento nós pedimos a presença de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, a benfeitora Sheila, enfermeira amorosa, que no mundo espiritual continua velando, cuidando a tantos enfermos, a benfeitora Joana de Ângeles, que tem estudado a fundo a psique humana, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que dirige um hospital psiquiátrico no mundo espiritual, Dr. Márcio, contemporâneo do nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes, que também foi médico, amoroso, e que as suas portas ficavam abertas para acolher. Neste momento, nós pedimos a todos esses benfeitores amigos e a toda essa rede de trabalhadores do bem que, de forma anônima, trabalham em benefício de toda a humanidade. E nós nos unimos agora a esses benfeitores, para que possamos transmitir os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Lembrando o nosso Mestre Jesus, que nos chamou ao trabalho dizendo: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Vamos agora vibrando muito amor e muita paz. Vamos vibrando amor e paz. Vamos deixando o nosso coração se expandir. E os benfeitores amigos vão manipulando as nossas vibrações, o nosso magnetismo e transformando em medicações. Vamos visualizando agora milhões de trabalhadores do bem, espíritos abnegados, envolvendo todo o nosso planeta Terra
E uma chuva agora de pétalas curativas vão sendo derramadas sobre toda a humanidade. Essas pétalas vão sendo derramadas sobre os ambientes hospitalares, sobre os lares, as ruas, sobre os orfanatos, asilos, penitenciários, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, essas gotículas de cura vão penetrando através do centro coronário e vão se expandindo do corpo perispiritual para o corpo físico. Mas essas gotículas curativas também agora vão sendo derramadas sobre as medicações, sobre o sono, o oxigênio, as alimentações, sobre todas as águas que agora aguardam a magnetização. E nós vamos, neste momento, vibrando os nossos melhores sentimentos e vamos visualizando essas águas sendo transformadas, molécula a molécula, na medicação precisa, individual, para cada um desses irmãos que estão conectados conosco. Vamos vibrando muito amor e muita paz para os nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, e os benfeitores amigos vão oferecendo o melhor neste momento. E deixando os benfeitores amigos, dando continuidade a esse trabalho, nós vamos agora pedindo, Senhor, permita com que teus mensageiros de luz possam nesse momento impor as suas mãos amorosas sobre nós, e que nós possamos sentir toda essa energia de cura nos envolvendo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vamos sentindo agora a cura, a verdadeira cura, que é a cura do Espírito. Cura, Senhor, cura as nossas almas. Cura, Senhor, o nosso emocional, o mental, o espiritual, para que possamos dessa forma, Senhor, curar o nosso corpo físico. Cura-nos, Senhor, através do teu amor. E agradecendo
a esses mensageiros do bem, tudo que agora nos foi oferecido. Com gratidão em nossos corações, nós vamos encerrando mais este encontro e pedindo, Senhor, que a paz deste momento permaneça entre nós. E lembrando a cada amigo que neste momento compartilha conosco, que amanhã, às 10 horas da manhã, estão todos convidados para tomar conosco um café delicioso. É o Café com o Evangelho. Então todos convidados, compartilhem, convidem os amigos. Nós vamos estar através do Facebook, através do Instagram, postando também no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Telegram. Compartilhem. Um beijo grande no coração de cada um. Uma noite de muita paz e até amanhã no nosso café. Um beijo grande. Muito obrigada a todos.